Começou mais um vídeo aqui no canal, tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu sei que você esperou essa data para encher a barriga de chocolate, comendo aqueles ovos deliciosos de chocolate, onde você vai ter que pagar um rim 12 vezes para poder comer, sendo que na verdade você poderia perfeitamente comprar uma caixinha de chocolate que sai muito mais barato. Não é? E esse você não precisa esperar a Páscoa para comer. No entanto, muita gente se lembra da Páscoa unicamente por causa disso. Do coelhinho da Páscoa que trazes para mim um ovo, dois ovos, três ovos assim. Sendo que o verdadeiro motivo da Páscoa não tem nada a ver com coelhinho nem ovos, mas sim acerca de Jesus. Rapaz, a Páscoa é para nos lembrarmos da paixão e obra de Jesus Cristo que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, trazendo salvação para mim, para você e para todos aqueles que nele crê. Neste vídeo eu decidi trazer 3 curiosidades acerca de Jesus e de sua obra. Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente da curiosidade número 1. A primeira profecia de Cristo. Todos nós sabemos, todos nós que estudamos a Bíblia, sabemos que no Antigo Testamento existe mais de 300 profecias falando acerca de Messias e de sua obra redentora. E a primeira profecia a falar acerca de Jesus se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando ele chega para a serpente falando: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te pisará a cabeça, enquanto que você apenas ferirá o seu calcanhar. A primeira parte da profecia muita gente já sabe, é uma referência a Maria, já que não é a mulher que tem a semente, sim um homem, falando que Jesus nasceria de uma virgem. No entanto, a segunda parte faz menção à sua obra redentora. Quando fala que Jesus pisaria a cabeça da serpente, está se referindo à vitória que Jesus estaria na cruz. E quanto que este ferirá o seu calcanhar, fala de todo o martírio que Jesus sofreu. Não é? Uma coisa que é bem curiosa é que muitos pensam que Jesus foi assassinado, sendo que na verdade Jesus foi sacrificado. Ele se sacrificou, né? Ele se deu em sacrifício, né? Para cumprir profecias como aquelas que está lá em Isaías, que fala: como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ou seja, quando Jesus foi preso, Jesus já havia orado a Deus, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas a vontade de Deus é aqui, que Jesus morresse e ressuscitasse, trazendo salvação para nós. Vamos lembrar que Jesus tinha poder para se livrar, né, da cruz, não é? Ele mesmo falou para os seus discípulos: se eu quisesse, eu poderia invocar 12 legiões de anjos para poder me livrar. Aí Jesus não precisa nem de 12 legiões, não precisa nem de anjo, né? Lembrando do fato de Jesus controlar até mesmo a tempestade, né? Dizendo para os ventos e o mar se acalmar, cara. Jesus era mais poderoso do que a tempestade do X-Men. Jesus poderia perfeitamente ter se livrado ali, mas não. Para cumprir a vontade de Deus, para trazer salvação, Jesus se deu em sacrifício. E é nisso que já vai a nossa curiosidade número 2, acerca do sacrifício. Quem conhece um pouco sobre as religiões, tanto as religiões atuais quanto as religiões do passado, sabe que é normal os adeptos de uma determinada religião levar sacrifícios e oferendas às suas divindades. Sacrifícios esses que poderiam tanto ser oferta dos produtos agrícolas que eles cultivavam, separando uma parte para poder levar adiante ao sacerdote. O está constando que hoje está uma desgraça, né, mudança de tempo, como por sacrifícios de animais. E muitas vezes até sacrifícios humanos. Cara, como o caso, por exemplo, dos povos cananeus, que muitas vezes faziam sacrifícios de crianças a divindade Moloque, esperando assim bênçãos como fertilidade e vitórias na guerra. E ainda vai ter ateu que acha que Deus foi cruel ao querer exterminar os alequitas que adoravam Moloque.
não é, cara? Então, muitas vezes esses sacrifícios eram isso. Eram sempre o quê? Ó, eu vou fazer sacrifícios a esta divindade e em troca essa divindade vai me trazer fertilidade, bênçãos, riquezas, boas colheitas, até vitórias na guerra. No entanto, quando você estuda o sistema de sacrifícios que está lá em Levíticos, você entende que Deus nunca precisou de sacrifícios, na verdade. Quando o povo de Deus levava seus sacrifícios a Deus, é por duas razões. Ou sacrifício pacífico ou sacrifício expiatório. Como assim pacífico e expiatório? Você era um judeu e você estava levando o seu sacrifício pacífico diante do sacerdote. Esse sacrifício não era para pedir bênçãos a Deus, e sim para agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Ou seja, este ano Deus me abençoou, Deus me deu boas colheitas, minha família está crescendo, tenho filhos abençoados, meu rebanho também está gordo, já sei. Vou separar esse cordeiro aqui, branquinho, de um ano, perfeito, sem manchas. Vou pegar esse cordeiro e vou levar ao sumo sacerdote para poder assim agradecer a Deus. Ou seja, o sacrifício pacífico é o ato de agradecimento a Deus pelas bênçãos que Deus já deu. Não era para pedir, é para agradecer. É tipo hoje em dia, quando o crente leva a sua oferta diante do altar, tá entendendo? Tanto a oferta quanto o dízimo, muita gente fala, ai, você tá comprando bênção de Deus. Ai, esse tá dando dinheiro para pastor. Não, sua anta. Quando a gente leva o nosso dízimo e oferta diante de Deus, é para que nós já sabemos que Deus nos abençoou. Porque a gente reconhece que nada que temos é nosso. Então eu vou separar minha oferta, vou separar meu dízimo e vou entregar diante de Deus, agradecendo e reconhecendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Exatamente como era do passado, quando você levava o sacrifício diante do Senhor, de oferta pacífica. Agora você também tinha a oferta de expiação, o sacrifício de expiação. Ou seja, a Bíblia deixa claro, a alma que pecar, esta morrerá. Todos nós somos pecadores, por isso somos dignos da morte. Então o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento? Um sistema de sacrifício onde eu pequei, levo minha oferta expiatória diante do sacerdote, esse vai degolar o cordeiro, vai pegar do seu sangue, vai tirar todo o sangue, vai pegar com o dedo, o sangue vai aspergir sobre o véu do santuário e derramar sobre a base do altar e depois também sobre a família que trouxe a oferta, simbolizando que essa família está sendo, está sendo coberta pelo sangue. Vai pegar o cordeiro, vai cortá-lo, separado, queimá-lo, e uma parte o sacerdote vai comer e outra parte a família vai comer. Ou seja, o sacrifício de expiação era unicamente e exclusivamente para pedir perdão aos pecados. Eu pequei e mereço morrer, mas Deus estabeleceu entre a vida de um ser humano e de um animal, vamos tirar a vida do animal para ele morrer no lugar do pecador, né? Ou seja, o sacrifício era para cobrir o pecado do ofertante. Sendo que, quando você já vai para Cristo, o sacrifício já muda. Tá entendendo? Porque Jesus é a nossa oferta de expiação. Diferente do sangue do animal que apenas nos cobria do pecado, o sangue de Jesus derramado da cruz, ele nos limpa do pecado. Tá entendendo? Ou seja, em nível de comparativo. É tipo, por exemplo, eu estou sujo, eu estou suado, estou fedendo. Mas ao invés de tomar banho, eu vou apenas colocar uma roupa limpa por cima, lavar o roupa e passar um perfuminho. Ou seja, eu continuo sujo, mas eu estou com uma roupa limpa por cima. Já o sacrifício de Jesus da cruz, que foi feito uma vez por todas, para nunca mais precisar, ele nos limpa, ou seja, já é um banho. Ou seja, eu não vou apenas colocar uma roupa limpa por cima. Eu vou tomar um banho, vou me banhar e vou ficar limpo, lindo, cheiroso, né? Por completo, tirando toda a impureza e toda a sujeira de mim.
É isso que é o sacrifício de Jesus. Por essa razão que quando Jesus se apresentou diante de João Batista ao olhar para Jesus disse: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso que ele falou isso. O sacrifício de Jesus não cobre o nosso pecado, e sim nos limpa do pecado, não é? E é lógico que foi feito de uma vez por todas. Ou seja, enquanto que no outro sacrifício você tinha que levar expiação toda vez que você pecava, no caso de Jesus, quando você peca, você pede perdão a Deus, pedindo perdão a Deus com o coração contrito, né? Um coração realmente disposto a mudar, você pedindo perdão a Deus pelo sangue de Jesus, Deus te perdoa porque ele vai olhar para o sacrifício de seu filho, né? É por essa razão que Deus nos perdoa, mesmo sendo nós pecadores. Mas é lógico, mas para isso funcionar, tem que haver arrependimento de coração. Não é simplesmente, Deus, pequei aí, foi mal. Não. É você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu tenho meus pecados, tenho esse problema, sou um pecador e careço da tua graça. Perdoa-me pelo sangue de Jesus e muda o meu coração, Senhor. Transforma-me, porque eu sou um pecador. E é nesse momento que Jesus nos limpa, não é? Ou seja, totalmente diferente do antigo sacrifício, que apenas cobria o pecado, Jesus tira, e dos outros povos, da qual a expiação, as ofertas, os sacrifícios eram mais uma troca. Divindade, eu estou sacrificando meu filho e esse sacrifício humano aqui. Estou te sacrificando, então faz favor, abençoa a colheita aqui, dá vitória ali na guerra. Totalmente diferente. O sacrifício de Deus é para nós nos consertarmos e estarmos limpos diante da presença dele. E aí veio a terceira curiosidade acerca da Páscoa. Quando nós olhamos para a Páscoa, a gente pensa que tudo se resume apenas à paixão de Cristo. Jesus foi sacrificado na cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Acabou por aí? Não. Porque ainda tem a outra parte, que é que Jesus vai voltar. Vamos lembrar, quando os discípulos estavam vendo Jesus subir aos céus, anjos apareceram aos discípulos dizendo: este homem chamado Jesus que você vê subindo, da mesma maneira que ele está subindo, ele vai voltar. Né? Ou seja, estamos falando da volta de Jesus, né? Coisa que muita gente tem falado no Instagram, mas que muita gente também não tem entendimento, né? Em certas questões, como por exemplo o arrebatamento, a grande tribulação, não é? E assim, cara, o que eu quero comentar acerca disso, não é, cara? Um certo dia, Nando Moura fez um filme, uma pequena resposta ao Nando Moura, né? Ele fez um vídeo falando que o povo judeu hoje não é mais o povo de Deus, não é, cara? Eu não vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Sendo que, na verdade, o povo judeu continua sendo o povo de Deus, mesmo eles tendo negado Jesus Cristo. E por que isso, Romulo? Por quê? Primeiro porque Deus nunca deixou de lado a promessa que ele fez para Abraão, né? Por causa de Abraão, Deus ama o povo judeu, mesmo o povo judeu tendo rejeitado a Cristo, não é? Mas vocês vão sacrificar o rei dos judeus! Nós não temos nenhum outro rei senão César. Mas o que eu vou fazer? Sacrifício. Mas daí, que cai o seu sangue sobre nós e nossos filhos. Vamos lembrar uma coisa. Não foi todo o povo judeu que rejeitou a Cristo. Aí sim uma parte. Os primeiros discípulos eram judeus. Os primeiros convertidos eram judeus. A igreja inicialmente era judeu. O evangelho que nós temos hoje é tirado da lei dos judeus. Jesus é judeu. Então como é que os judeus hoje não são mais o povo de Deus? A grande verdade é que o povo judeu só rejeitou a Cristo por falta de entendimento. Não é? E por que falta de entendimento? Porque Jesus prometeu que haveria um libertador para libertar o povo e restaurar Israel. O problema é que o povo judeu, né, eles esperavam que Jesus fosse um Davi 2 à missão. Por quê? Porque antigamente Deus, toda vez que o povo judeu
caía nas mãos do inimigo, era oprimido por um povo estrangeiro, Deus levantava um libertador que livrava Israel. Independente se era Jefté, Sansão, se era Gideão, não é? Deus sempre libertava o povo, o juiz reinava, governava, aliás, e depois da morte desse juiz, o povo voltava a pecar, né? E mesmo durante o período monárquico, né, quando o rei era justo, o povo seguia a Deus. Quando o rei morria e levantava um rei ímpio, o povo se desviava dos caminhos. Por isso que Jesus não veio como um rei libertador, mas sim veio como um profeta, para ensinar o verdadeiro caminho. Jesus veio nos livrar, não de um povo opressor, mas veio nos libertar da opressão do pecado. Jesus veio resolver o problema da raiz do problema. E veio libertar o seu povo diretamente da raiz do problema. O que fazia o povo de Deus sempre cair das mãos do inimigo? O pecado. Era o pecado de idolatria, prostituição, feitiçaria, rebeldia, abandonar Deus. Era sempre o pecado que fazia o povo se afastar de Deus e cair na mão dos povos opressores. Então não era simplesmente levantar um libertador e liberar o povo. Não, o problema ainda estaria lá. Por isso Jesus veio resolver o problema diretamente da sua causa, da raiz, ou seja, do pecado. Não é? Se Jesus fosse um libertador como dos moldes dos antigos juízes ou dos antigos reis, com certeza Jesus teria poder o suficiente para livrar Israel, tirar Herodes do poder, destruir os romanos, restaurar todo o povo judeu, tá entendendo? Só que depois, o que aconteceria depois? Estariam servindo a Deus por amor a Deus ou apenas por causa do livramento? Por isso Jesus veio diferente. Por isso que quando o povo quis ungir Jesus como rei de Israel, para ser rei, para tirar Herodes e colocar Jesus no lugar, o que Jesus fez? Meteu o pé. E quando ainda insistiram, deu um ensinamento acerca do pão da vida. Porque ele sabia que aquele povo não queria Jesus para ser rei apenas por causa de profecia, mas porque Jesus multiplicava pães e peixes. Então Jesus é um libertador não apenas do homem, mas também do pecado. E quando Jesus morreu, e essa foi a falta de entendimento dos judeus. Por isso que o povo judeu não entende quem é Jesus. Para muitos judeus, Jesus era apenas um homem, ou uma pessoa inteligente, ou um farsante que se diz ter sido o Messias, ou apenas mais um dos muitos profetas que o povo de Deus matou e perseguiu no passado. Não é? A verdade é que Jesus, enquanto o povo judeu está esperando a vinda do Messias, nós, como cristãos, esperamos a sua volta. E é esse o entendimento que a Páscoa tem que nos trazer. Que a obra de Jesus, ela nunca acabou na cruz. Ela continua. Ainda existem profecias da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que precisam ser cumpridas. E uma dessas profecias é que Jesus voltará. E quando Jesus voltar, ele já não será mais aquele Jesus bonzinho para pregar o amor e a paz. Ele já virá como rei. E todas as nações se curvarão diante de Cristo. E esse é o momento para nós termos a nossa reflexão. Como é que está a nossa vida diante de Cristo? Como nós estaremos quando Jesus voltar? Porque esse é o significado da parábola do servo. Né? Quando Jesus fala, tome cuidado para que você não esteja dormindo quando o seu Senhor voltar. A volta de Jesus, também chamado de o dia do Senhor, será o maior dia da humanidade, mas também será o pior. Então vamos lembrar dessa Páscoa acerca de Cristo, de sua obra, do seu amor. Vamos estar lembrando de estar amando o nosso próximo. Aliás, até porque Jesus deu um novo testamento, um novo mandamento. Que já tinha aquele, amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus fala, amai o seu próximo como eu vos amei. Vamos nessa Páscoa lembrar não só da obra que Jesus fez por nós, mas também do mandamento de amarmos o nosso próximo e também espalharmos pelo mundo
o evangelho que Jesus ensinou. E o evangelho de Jesus não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. Bem, o vídeo já está longo, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje, dessa Páscoa, lembrando sempre da Páscoa do Senhor Jesus. Fique na paz. Até. Tchau. E Shalom. Boa sorte do Apocalipse, porque está próximo. Jesus está voltando. Você sabia que a cada 60 segundos passa 1 minuto na África? Você sabe por quê? Quando os pássaros voam em forma de V, um dos lados é sempre mais longo? É porque há mais pássaros daquele lado. Sabia que a maior causa de divórcio são os casamentos? Você sabe o que o fazendeiro disse quando alguém roubou seu trator? Ei, onde está meu trator? Se todos os alunos que adormecessem na aula fossem deitados lado a lado na grama, eles ficariam muito mais confortáveis. Você sabia que o carro mais rápido do mundo é mais rápido que todos os outros carros? Sabia que você pode saltar de paraquedas sem um paraquedas, mas apenas uma vez? A lua é mais importante que o sol, porque a lua ilumina durante a noite, enquanto o sol ilumina durante o dia quando não é necessário.